Fala pessoal, Vinícius aqui novamente. Mais uma vez quero agradecer ao professor Tiago pelo convite para compartilhar aqui esse conteúdo com vocês. Na aula de hoje eu vou mostrar como você pode construir uma rede neural convolucional para reconhecer a linguagem de sinais a partir de imagens, totalmente na prática. Eu quero começar dizendo que a gente está numa fase de bastante progresso no desenvolvimento de sistemas de visão computacional que traduzem a linguagem de sinais para a linguagem falada. E minha intenção aqui com essa aula é apresentar para vocês uma aplicação que serve como base para desenvolver outras soluções mais complexas. Você pode baixar esse dataset através desse link. Aqui ele está disponível no Kaggle, tá certo? Então você vai encontrar esse dataset lá para baixar. Você vai encontrar uma coleção de imagens do alfabeto americano da língua americana de sinais, separadas em 29 pastas que vão estar representando as classes, os rótulos dessas imagens. Para fins didáticos, eu vou resumir nossa solução para reconhecer apenas 3 letras da língua de sinais, que é a letra A, B e C. Como você já percebeu, a gente vai estar utilizando a língua de sinais americana, porque foi o único dataset público que eu encontrei sobre o tema. Mas se você possui ou conhece alguém que possui um dataset grande o suficiente de imagens de sinais visuais da língua brasileira, de Libras, entre em contato comigo, tá bom? Mas vamos botar a mão na massa aqui, vamos começar importando as bibliotecas que a gente vai utilizar, e configurando também as sementes pseudo-aleatórias. Então aqui a gente vai estar usando a biblioteca NumPy, o TensorFlow, o Matplotlib, e veja que nessa última linha aqui eu importei esse módulo de datasets. Nesse caso aqui, esse módulo, ele já possui uma função pronta para abrir esse dataset aqui de forma que facilite a nossa vida, beleza? E detalhe importante que para você poder usar ele do jeito que está aqui, dessa forma, tanto esse módulo como as pastas com as imagens devem estar dentro da pasta datasets, tá bom? Dessa forma aqui. Bom, e esse módulo ele tem um método chamado loadData, que já retorna para a gente os dados separados entre conjunto de treino e conjunto de teste. Fica tranquilo que eu vou disponibilizar também esse módulo para vocês. Tá? Pronto, agora vamos entender o que está armazenado aqui em cada um desses objetos. E vamos fazer isso visualizando o formato deles através do método shape. Veja que XTrain tem 4 dimensões. E aqui a primeira dimensão representa a quantidade de imagens. Então a gente tem 1600 imagens. As imagens são 50 por 50, ou seja, tem 50 pixels de altura e 50 pixels de largura. E esses 3 aqui são os valores de vermelho, verde e azul de cada pixel, que são imagens RGB. Vamos ver a cara de YTrain agora. Veja que a gente tem 1600 valores em YTrain, que são exatamente os rótulos das imagens. E a gente pode ver quais valores estão armazenados aqui utilizando o método próprio do Python chamado set. Veja que YTrain tem 3 valores possíveis, o número 0 representando a letra A, o número 1 representando a letra B e o número 2 representando a letra C. Então, se a gente visualizar as classes das 10 primeiras imagens, a gente pode ver isso aqui. A gente tem que a primeira imagem é um sinal da letra C, a segunda imagem é um sinal da letra A e a 10ª imagem, por exemplo, é um sinal da letra B. A gente pode ainda visualizar as imagens em seus rótulos para ficar mais claro. E a gente faz isso da seguinte maneira. Primeiro vamos armazenar os rótulos das imagens em uma lista. Confie em mim que isso vai ser muito útil para a gente. Agora vamos criar um loop for para visualizar as 30 primeiras imagens e seus rótulos. Mas antes disso eu vou configurar o tamanho da nossa figura, utilizando o método figure do Matplotlib. Como eu disse, eu utilizei o método figure do Matplotlib e passei o parâmetro fixSize igual a 20,5, onde o 20 representa a largura da figura e o 5 representa a altura da figura. Beleza, agora sim, seguindo para o loop for, beleza, agora a gente tem aqui as 30 primeiras imagens do nosso conjunto de treino. Fica tranquilo que a gente vai entender tudo que a gente fez aqui nesse loop, beleza? Pronto, a gente quer que o loop tenha 30 iterações. Por isso que i vai variar no range de 30, de 0 até 29. E para cada iteração, ou seja, para cada valor de i, a gente vai adicionar um subplot a essa figura, com o método addSubplot.
Nos primeiros dois parâmetros, a gente está configurando a quantidade de linhas e colunas. Então, a gente vai ter 30 subplots, pois são 30 linhas e 10 colunas. No terceiro parâmetro, a gente vai ter o índice do subplot, que a gente vai estar configurando. Então, quando i for igual a 0, isso aqui vai ser 1. Ou seja, a gente vai estar colocando a primeira imagem, que está em xtrain, no primeiro subplot. Da mesma forma, quando i for igual a 1, esse valor aqui vai ser 2, então a gente vai estar configurando o segundo subplot. Esses parâmetros aqui é apenas para tirar os marcadores que ficam nas bordas das imagens, indicando a posição dos pixels. Lembrando aqui que em xtrain a gente tem 1.600 imagens e a gente está visualizando as 30 primeiras, acessando pelo índice i. Para finalizar o loop for, a gente vai estar configurando o título da imagem. E a gente usa essa anotação aqui para passar esse valor aqui como string. E aqui preste atenção para não se perder. Eu quero que você lembre que a gente viu que os valores de ytrain podem ser 0, 1 ou 2. 0 representando a letra A, 1 representando a letra B e 2 representando a letra C. Então, por exemplo, se eu printar... Se a gente printar ytrain de 0, é nos retornado o valor de 2, ou seja, representando a letra C. Dá exatamente o que a gente tem aqui na nossa imagem. Então fica com isso em mente aí. Agora lembra que a gente definiu também a lista labels, com as letras A, B e C. E a gente pode acessar essas letras pelos seus índices também. Então a letra A gente acessa pelo índice 0, a letra B a gente acessa pelo índice 1 e a letra C pelo índice 2. Então se a gente passar o índice entre colchetes da lista labels, a gente tem que... Mas se a gente passar ytrain 0 entre colchetes, a gente vai ficar com a mesma coisa, concorda comigo? Então veja que, como eu disse, a gente está fazendo a mesma coisa que antes, passando o índice 2 entre colchetes, só que de outra forma, de outra maneira. Vamos ver o que acontece com o índice 1. Veja que o número 0 está representando a letra A. Agora veja com o índice 9, que é a 10ª imagem. Olha ela aqui. Veja que o índice 1 está representando a letra B. E é exatamente isso que a gente está fazendo aqui. A gente vai estar pegando o rótulo da imagem e passando esse rótulo como índice para labels. Com isso a gente vai ter a letra do rótulo como título da imagem. Pronto, por fim a gente só precisa utilizar o método show para visualizar a figura. Com isso a gente tem aqui as 30 primeiras imagens do conjunto de treinamento e seus respectivos rótulos no título delas. E seguindo agora, vamos utilizar o OnRoto Encoder para alterar nossos rótulos. Lembra que nossos rótulos estão codificados como 0, 1 ou 2 para cada letra A, B, C, respectivamente. Porém, os modelos do Keras não aceitam rótulos nesse formato, então a gente vai codificar esses rótulos de outra maneira. Então, só para você entender melhor, a gente vai partir de uma matriz unidimensional e partir para uma matriz bidimensional, com essa cara aqui. E para fazer isso, a gente vai utilizar um método do Keras que fica bem fácil fazer essa transformação. Agora vamos ver como que eram nossos rótulos antes e depois do OnRoto Encode. Dá uma olhada aqui. Veja que agora o número 2 está no índice 2, o número 0 agora está no índice 0, representado pelo número 1, e assim por diante. Para ficar bem claro, ela vai receber uma imagem com um sinal da língua americana, como uma entrada, e vai lhe retornar a probabilidade prevista ou a classe que a imagem pertence a cada rótulo. Então, as CNNs, é assim que são chamadas as redes neurais convolucionais, elas são um tipo específico de rede neural artificial, que é muito eficaz para classificar imagens, porque elas são capazes de levar em consideração a coerência espacial da imagem. Ou seja, ela leva em consideração quando pixels próximos uns aos outros são frequentemente relacionados. Eu não vou entrar muito a fundo explicando como uma rede neural artificial funciona, então se você quiser algumas fontes para você estudar sobre o assunto, manda uma mensagem para mim, que eu vou te responder com muito carinho, te mandando algumas fontes para você estudar. Em breve eu devo estar postando algum conteúdo relacionado a isso no meu canal. Mas vamos seguindo aqui. Para criar nossa CNN, a gente começa especificando o tipo do modelo. A gente vai usar o sequential, que é uma pilha linear de camadas. E em seguida a gente vai adicionar uma camada convolucional. E aqui, para você ganhar um pouco de intuição sobre essas camadas convolucionais, imagina que a gente tem uma lanterna apontando para o canto superior esquerdo da imagem e deslizando lentamente por todas as áreas da imagem, se movendo da mesma maneira que a gente faz, que a gente mexe os olhos, quando a gente move nossos olhos, quando a gente está lendo as palavras de uma página, por exemplo.
Basicamente, o que acontece é que as camadas convolucionais passam um kernel, que é uma janela deslizante, digamos assim. Então, as camadas convolucionais passam um kernel sobre a imagem e realizam multiplicações entre o kernel e os valores de pixels da imagem. Mas vamos construir nossa camada convolucional da nossa CNN. Pronto, para construir aqui nossa primeira camada, a gente utilizou o método ADD de Model e passou conv2D. E a gente vai passando para ele o número de unidades da camada escondida, de filtros. Eu configurei para 5. Depois a gente configura o tamanho do kernel. Vamos configurar para 5 também. Configurar o parâmetro padding igual a same. Esse parâmetro faz com que a saída da convolução tenha o mesmo tamanho da entrada dela. O próximo parâmetro é a nossa função de ativação, que eu configurei para ser a ReLU. Deixa eu rodar aqui o Markdown para apresentar para vocês a função ReLU. Essa é a função de ativação que normalmente é utilizada nas camadas intermediárias das redes neurais. E ela ativa os neurônios que tiverem resultados maiores que zero. Então ela tem essa cara aqui, tá bom? E por fim, também vai ser na primeira camada que a gente configura qual o formato de entrada da rede. Nesse caso, a gente vai estar passando as imagens 50 por 50 com 3 dimensões. Lembre que essas imagens são 50 por 50 e são RGB. Em seguida, a gente vai adicionar uma camada de Max Pooling. E essa camada ela realiza o downsampling, que basicamente é reduzir a quantidade de pixels da imagem. Deixa eu apresentar esse GIF aqui que também vai ajudar vocês a entenderem. Basicamente, ele faz isso calculando o valor máximo de cada pool, como você pode ver aqui nesse GIF. Veja que está passando uma janela em movimento sobre a imagem, reduzindo a escala dela, pegando o valor máximo dentro de cada janela. Nesse caso do GIF aqui, o tamanho da pool é 2, mas para a nossa aplicação aqui eu vou configurar para como 4, tá bom? E agora a gente vai repetir esse processo, adicionando mais uma camada escondida convolucional, dessa vez com 15 filtros. Além disso, a gente vai adicionar mais uma camada de Max Pooling. Saindo agora das camadas convolucionais, a gente precisa redimensionar as features para uma dimensão. Isso para que a gente possa conectar ela à camada de saída. E a gente faz isso utilizando o Flatten, dessa forma aqui. Por fim, a gente vai para a camada de saída. Agora a gente não vai mais usar a camada convolucional. Agora a gente vai utilizar uma Dense Layer, com a quantidade de neurônios sendo igual à quantidade de classes que a gente tem. Além disso, a gente vai estar utilizando aqui a função de ativação sigmoide, diferentemente da que a gente tinha utilizado anteriormente, que era a ReLU. Sigmoide tem essa cara aqui. Deixa eu ver se eu estou esquecendo. Né? Sim, primeiro eu preciso importar, corrigindo aqui, estou importando aqui corrigindo aqui, são 2 O's. Acabei cometendo erro de gramática. Então, beleza. Essa foi a arquitetura de rede neural que a gente definiu para o nosso modelo. E tanto a arquitetura como as camadas e os tamanhos das camadas que eu usei podem ser alterados para fim de testes e análise de resultados, beleza? Normalmente, as CNNs têm uma arquitetura nessa forma aqui, ó. Deixa eu apresentar para vocês. Então, a entrada, que é a imagem, a convolução, aplicando filtros em várias camadas, e os valores desses filtros são aprendidos durante o processo. Então, a própria rede aprende quais são as características, quais são os filtros mais importantes para o problema em particular. Depois da convolução, uma função de ativação é utilizada para fazer uma operação não linear. No caso, a gente utilizou ReLU. Depois vem o pooling, que é a redução do tamanho da matriz, fazendo uma amostragem, mantendo as características mais relevantes.
E por fim, a rede neural totalmente conectada. Algumas redes neurais convolucionais têm 2 ou mais estágios de convolução, ReLU e pooling, como é o caso da nossa CNN que a gente criou agora, que ficou com essa cara aqui. Eu não me aprofundei muito em explicar alguns parâmetros para essa aula, para ela não ficar muito extensa, mas eu vou deixar alguns links de documentações e artigos que explicam mais detalhadamente cada parâmetro das CNNs. Beleza, definida a nossa arquitetura de modelo, a gente pode compilar nosso modelo agora. E é nessa etapa que a gente vai definir como o nosso modelo vai aprender. É aqui que a gente define a função de perda e o otimizador do modelo, que é a forma que a gente vai querer minimizar a perda. Além disso, a gente define também qual métrica a gente vai usar para avaliar o modelo. Então vamos lá. Pronto, agora a gente já pode treinar nosso modelo. E para fazer isso, a gente vai utilizar o método FIT. E nessa etapa, a rede vai ajustando seus pesos através do backpropagation e do gradiente descendente. E as épocas aqui se referem ao número de iterações nos dados. Como a gente definiu ela como 5, então ela vai calcular os pesos sobre o conjunto de treinamento 5 vezes. Para cada época, a gente consegue observar a perda e a acurácia. Pronto, veja que o nosso modelo alcançou uma acurácia de 96% na quinta época e uma perda de 0,15. Agora, para avaliar o quão bem nosso modelo está performando, a gente pode usar o método Evaluate e passar os dados de teste para ele. E que nosso modelo alcançou uma acurácia de 95% para o conjunto de teste. Uma coisa legal que a gente pode fazer agora é visualizar os erros que o nosso modelo está cometendo. E para fazer isso, primeiro a gente precisa ter os índices do data frame em que o modelo errou a predição. E para a gente achar esses índices, primeiro a gente pega as predições do conjunto de teste. Então vamos armazenar essas predições em YPreds. A gente pode fazer isso utilizando o método PredictClasses e passar as imagens do conjunto de teste. Agora a gente quer saber quais dessas predições são erradas. E para isso a gente pode utilizar o método where, passando como argumento o YPreds diferente de YTest. Vê como é que vai ficar. Ou seja, a gente quer saber onde que as predições são diferentes dos valores verdadeiros. Em seguida a gente vai passar o índice 0 para pegar exatamente a lista dos índices dessas predições erradas. Pronto, agora a gente tem essa lista de índices das imagens que o classificador errou. A gente pode visualizar essa lista para ficar mais claro. Opa. Acabei botando um E a mais aqui, agora vai. Pronto, agora tudo que a gente precisa é plotar as imagens correspondentes a esses índices do dataset. Eu vou fazer isso aqui rapidamente e logo em seguida explico, porque a gente já fez algo parecido no começo da aula. Bom, a gente já tinha feito algo parecido no início da aula. E a diferença agora é que, como a gente tem índices específicos que a gente quer plotar, a gente usa o enumerate, que ele retorna para a gente dois objetos, o i e o idx. O i vai iterar 40 vezes, porque a nossa lista tem 40 índices, e o idx vai iterar entre os números dessa lista. Veja que a gente está passando o idx como o índice da imagem e do título, pegando o título verdadeiro em YTest e o predito em YPreds. Aqui a gente consegue perceber que a maioria das vezes que o classificador errou quando era a letra B, ele acabava classificando como letra C. Se você observar, acontece bastante esse padrão. Bom, pessoal, para essa aula eu acho que é isso. Eu espero que tenha lhe dado uma visão geral de como você pode usar redes neurais convolucionais para identificar um sinal de mão, por exemplo, mas que pode ser expandido para várias outras aplicações também. Redes neurais é um assunto bem complexo, bem profundo. Infelizmente, não daria para abordar todos os tópicos necessários aqui nesse vídeo.
Então, caso você queira dar uma lida mais sobre o assunto, eu vou deixar algumas fontes legais que eu usei e que eu uso para estudar. Até mais!